Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lightbits. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é o tracking e como ele funciona na Volite Titan. Bom, temos aqui uma QList que vamos utilizar como exemplo. Quando eu clico nela, seleciono, uma das colunas da minha QList se chama Tracking. Vocês vão encontrar ela aqui. E aí, por padrão, vem como global, como a maioria das coisas na nossa QList. Porém, ela tem algumas opções aí relacionadas a isso. Eu vou dividir este tópico em dois vídeos, Então hoje nós vamos ver o global, o track, o block e o block shapes. No próximo vídeo veremos solo exploding shapes, kill only e solo. Ok, primeiramente, o que é o tracking? De uma forma simples e básica, bem rápido de falar, o tracking é uma função que mantém os valores da nossa cena, mesmo que eles não sejam os valores que estão ativos naquela cena. Ou seja, se eu não modifico um valor na minha cena dos meus aparelhos, esse valor continua lá, funcionando normalmente, intacto. Então esse é o tracking. Ou seja, na minha primeira cena, por exemplo, o que eu fiz? Eu acendi estes três aparelhos. Na minha segunda cena, eu simplesmente adicionei mais informações que seriam os aparelhos lá atrás acendendo e fazendo aí, este shape de cores. A informação inicial, que foi do meu Q1, eu não modifiquei. Então vejam só, eu consigo observar o meu tracking em cada uma das minhas cenas. Por exemplo, clicando aqui em View Kill, clico em View. Aqui eu tenho a minha vista do Q2. Aqui eu posso selecionar se eu vou ver os níveis, as formas, os efeitos ou os tempos. Eu vou deixar em níveis e vou trocar aqui, em vez de Hide Tracking, ou seja, esconder o tracking, ele vai mostrar para mim as informações tracking. Então, tudo que foi traqueado, tudo que foi trazido aí de outros kills. Então, vejam só, tudo que está aqui em cinza escuro é porque são informações que vieram de outros kills. Vocês podem ver, inclusive, está escrito Tracked aqui, ó, na coluna Tracking. E os valores que estão em branco são os valores que são ativos naquela cena, ou seja, são valores que eu inseri nesta cena. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, no meu próximo kill, vejam só, eu tenho mais valores traqueados de outros aparelhos, por exemplo. Então, esses são valores ativos dessa cena, e os outros valores são valores traqueados aí, no caso trazidos, que estão vindo a partir do tracking de outras cenas. Então, todos esses valores, por exemplo, a dimmer é 30%, point tilt, também são valores que estão vindo de tracking de outra cena. Certo? Então, dito isso, expliquei para você o que é o tracking. Então, o tracking ele mantém os valores de outras cenas, de cenas anteriores, ativos até que eu modifique eles, ou seja, eles vão continuar ativos. E essas opções são completamente aí, configuráveis. Então, aqui onde vem tracking global, o global, o padrão que vem no console, é a opção track. Ou seja, se eu trocar aqui os meus 5 kills para track, ele vai ficar exatamente igual como se fosse global. Então, por exemplo, eu não vou trocar por enquanto, eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a nossa sequência. Então, Q2, Q3 acende alguns aparelhos, Q4 os aparelhos da frente acendem, e aí eu tenho aqui meu Q meio, que é o meu pré-set. No caso, ele configura, ele deixa tudo pronto para poder disparar os meus kills. Então, se eu trocar esses valores aqui de global para track, não muda nada, porque o global já é track. A não ser que eu modifique o valor global, e aí eu posso definir o track separadamente. Mas o valor global já é track. Então, vejam só, ele continua exatamente igual. Então, não muda nada. Agora, se eu trocar um desses valores, por exemplo, para block, qual que é a função do block? O block ele vai bloquear necessariamente todos os valores que vêm anterior a este kill. Ou seja, tudo que vem, vamos supor que eu coloco o block aqui no meu Q2. Vou trocar track para block. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear aqui o tracking e começar um novo tracking daqui para frente. Ou seja, tudo que veio de antes deste valor vai ser bloqueado neste kill. Então vejam só. Então eu tenho aqui, acender meus aparelhos, que está no meu Q1. No meu Q2 vem os aparelhos do fundo. Vejam só, o meu Q1 foi apagado, porque eu bloqueei o tracking que veio antes. Porém, vejam só, daqui para frente eu tenho um novo tracking, então ele continua daqui para frente. Então ele zera todo o tracking que estava feito antes deste kill, mas continua todo o tracking daqui para frente, criando uma nova linha de tracking aí. Então a única coisa que eu removi foram os aparelhos que estavam aqui no meio. Claro, poderia ser feito em outro ponto. Por exemplo, eu poderia voltar esse aqui para tracking e colocar este aqui como block. Então o que ele vai fazer? Então eu tenho os meus aparelhos aqui no meio, meus três aparelhos. Depois eu tenho lá o efeito que eu tenho no fundo. E aí quando eu dou o go, vejam só, tudo desaparece. E aí continua com um novo tracking a partir de onde eu deixei o block. Então o que o block faz? Ele vai bloquear completamente o meu tracking e começar do zero. Então ele começa um novo tracking para mim a partir deste ponto. Vou voltar aqui para o track normal. Certo, agora a outra opção que eu tenho para mostrar para vocês hoje é o Block Shapes. Então vejam só, eu vou colocar para vocês aqui neste mesmo kill a opção Block Shapes. O que ele vai fazer? Então observem aqui, por exemplo, eu tenho aqui View Shape,
Se eu deixo normal, track, o meu shape ele se estica então pelas próximas cenas. Claro que eu posso desligar ele aqui, né, automaticamente, diretamente na minha coluna de shape, eu posso ligar ou desligar meu shape, o tracking dele. Mas se eu quiser garantir que com certeza nenhum, vamos supor que eu tenho vários shapes, então eu quero que nenhum desses shapes vão adiante, eu clico aqui em track e coloco block shapes. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear os shapes dessas cenas. Então o track continua normalmente, porém, né, ele vai bloquear apenas os shapes. Então vejam só, vamos ligar de novo. Então, cena 1, cena 2, ó, meu shape está rolando lá atrás. Cena 3, parou apenas o shape, mas vejam só que o tracking continua. Tem os meus 3 aparelhos aqui fazendo foco, tem os aparelhos lá, os bins no fundo apontando para o mesmo lugar, e o meu tracking continua normal, apenas o shape foi parado, tá bom? Então, são essas aí as opções que eu queria mostrar para vocês hoje. Track, Block e Block Shapes. Para o próximo vídeo, veremos aí as outras opções que são Solo Excluding Shapes, Kill Only e Solo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.